Pois vai. Boa tarde, galera. Hoje vamos falar com aqui o Rodrigo, meu colega Rodrigo, sobre a ditadura militar do Chile. Dá um salve aí, né, pra galera aí. Salve. Vamos lá, pra gente começar a primeira pergunta do dia, né? Pra gente começar o nosso bate-papo. Para começar, com a Guerra Fria, como a Guerra Fria transformou a América Latina em um campo ideológico e quais eram os movimentos os dois envolvidos que buscavam e o que buscavam? Então, os dois principais envolvidos, como era a Guerra Fria, os principais envolvidos eram os Estados Unidos e a URSS, que no caso é a União Soviética. Sim. No caso, os Estados Unidos ele apoia o capitalismo e a União Soviética apoiava o socialismo. Os Estados Unidos eles buscavam basicamente fazer a América Latina ficar do lado deles na Guerra Fria como os capitalistas ao invés de socialistas. Sim. Porque como isso era muito perto dele, isso poderia dar uma vantagem muito grande para a União Soviética. Sim. E como sabemos, bem, os Estados Unidos não gostam nem um pouco da União Soviética. E bem, o que ele fez e o que a União Soviética fizeram? Eles começaram a tentar ajudar, tipo, dando... É tipo, basicamente, os caras de trabalho vendo que você é muito bom, oferecendo benefício, tá ligado? Sim. Tipo, eu vou te dar uma vaga de serviço, vou te dar uma vaga de transporte. Oferecendo um monte de coisa. Então, aí eles ofereciam... Aí os dois lados ofereciam uma oferta melhor, que tentava ser melhor que a outra. Sim. Tipo, eu vou te ajudar a reconstruir, vou te dar mais... Vou usar mais seus recursos, vou comprar mais de você, essas coisas. E aí, isso é uma batalha ideológica, tipo, por domínio de território, socialista ou capitalista. E como sabemos, foi capitalista, né? Um exemplo, por exemplo, é a Alemanha lá que foi dividida. Lembra o muro de Berlim? Foi dividido? Sim, exatamente. Aí, tipo, ele ficou capitalista porque os Estados Unidos conseguiu fazer ele ficar capitalista. Eu não sei como, apesar de que eles aceitaram os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos tratavam eles mal pra caramba, né? Porque as ofertas de trabalho dos Estados Unidos antes eram mal podres. Sim. Então, sinceramente, por mim eles não deveriam ter aceitado muito não, mas, bem, é o que tem, né? Tá bom, mas agora a segunda pergunta. A revolta cubana é citada como um momento crucial. Por que ela assustou tanto os Estados Unidos e qual foi a principal resposta americana a esse temor? Então, pra começar, a Revolução Cubana foi muito perto dos Estados Unidos, tipo, não é que foi do lado deles, eu tô falando perto no sentido de país e continente, né? Tipo, que a Revolução Cubana aconteceu muito perto dele. Aí ele viu aquilo como uma ameaça, que ele viu basicamente como se aquilo fosse uma espécie de De desafio, né? De políticos, basicamente, traidores vindo de lá. Tipo, imagina, tem um político lá muito bom, mas ele foi um dos principais traidores. Sim. Aí, ele tava com medo de um político lá muito bom vir de lá e ir lá nele. E aí começar uma corrupção por dentro dele pra destruir ele de dentro pra fora. Tipo isso, entendeu? Sim. Aí, em resposta a isso, ele basicamente ele botou a doutrina de segurança nacional. Ele botava os latino-americanos para eles combaterem os inimigos internos comunistas, porque eles eram os principais políticos que fizeram a Revolução Cubana foi os comunistas. Tá bom. Com a segurança nacional, ela levou a um apoio dos Estados Unidos, certo? E a golpes do Estado. E quais foram as principais consequências dessas ditaduras militares para a sociedade latino-americana? Então, vamos começar. Essa doutrina que teve lá na América Latina, ela foi
ela teve apoio do Zeu, no caso, teve como que foi uma ditadura militar, ou seja, teve um golpe de estado e aí os militares tomaram lá. Isso teve uma consequência devastadora, tipo, teve Sim. muitas reações, tipo, muito brutais a direitos humanos. Aí, teve perseguição política, teve tortura, teve desaparecimentos e mortes. E qualquer um que, tipo, tentava se opor era silenciado na hora. Tipo, não tem essa de, tipo, conversar. Você vai ser silenciado agora mesmo. Sei lá. É tipo isso. É tipo o Assassin's Creed. É tipo isso. Que a pessoa é assassinada e ninguém vê. É. Só que aí, focando no Chile, o que marcou o início da ditadura de Pinochet e qual era a sua característica econômica e política principal? Então, pra começar, ela começou em 11 de setembro de 1973. Uhum. E foi com um golpe de Estado que derrubou o presidente Salvador Allende. E isso foi o que marcou, foi o regime que basicamente eles iniciaram um regime que foi, peraí, o regime, ele ficou marcado na história porque ele teve muita violência e uma política econômica ultraliberal, que teve muito apoio dos Estados Unidos, que, bem, digamos que os Estados Unidos agora adoram apoiar uma ditadura, né? É. Então, com Porque, isso. não, teve vários golpes, tem vários golpes que ele está envolvido, né, de ditaduras, não tem? Sim, um exemplo é a ditadura do Brasil também e do Uruguai também. É, exatamente. Vamos dar a outra pergunta. A Operação do Condor é um capítulo sombrio que foi e qual era o que foi e qual era o seu objetivo? Então, essa operação é basicamente uma aliança secreta entre regimes militares sul-americanos. Uhum. Entre, tipo, vários países, como Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. Sim. E também teve apoio da CIA, que no caso foi para coordenar a perseguição de políticos opositores. Uhum. E, vamos usar de exemplo. Se alguém, um bandido esconder na minha casa e eu tiver, tipo, aliança com o Matheus, eu vou falar o seguinte: o bandido que é teu vai estar aqui. Você pode vir pegar ele aqui. É tipo isso. Sim. É como se fosse. Imagina que eu e ele é um país. Aí eu tenho uma. A gente tem uma aliança secreta. Aí o bandido vai pro meu país. Aí eu posso avisar ele e ele pode vir aqui pegar ele e eliminar. Sim. Que é um político corrupto ou sei lá, que fez alguma merda. Exatamente. Só que aí sobre a ditadura de Pinochet, chegou ao fim como ela chegou ao fim no Chile e qual foi o papel da população nesse caso? Então, no caso, ela teve três etapas. Em 1988, ela começou a perder a influência aos pouquinhos. Aí em 1989, a população conseguiu, basicamente, ela começou a diminuir mais porque a população começou A decair, né? a votar contra isso, entendeu? E a participação da população foi porque ela começou a votar contra isso, entendeu? Essa é a participação dela. Aí o fim mesmo teve quando foi em 1990, que aí teve o fim em definitivo. Uhum. Agora a última pergunta. Mesmo com o fim da ditadura, o Chile ainda lida com divisões ideológicas e o que significa e como podemos estar marcados hoje em dia, ou atualmente, né? Então, como esse regime teve muito, tipo, ele ficou por muito tempo, Uhum. ele causou muitas vítimas. Ele teve várias vítimas. Sim. Tipo, de pais, mães, filhos, crianças, adolescentes. E esses adolescentes podem ter dado uma herança, tipo, tinham direito a uma herança.
Aí quando Sim. esse regime acabou, eles começaram a exigir do governo essas heranças. Mas como isso, tipo, tava, tipo, pode dar um desgaste inteiro muito no governo, porque é muito dinheiro que eles É. iriam perder, isso não é muito bom, porque aí, como eles não estão dando, tipo, eles não estão querendo dar, isso está causando revolta na população do Chile, essas, aí os políticos que antes também, tipo, eles até que faziam parte e antes que faziam uma parte do regime, eles votaram contra também, eles Uhum. começaram a rever o regime por causa que teve várias, que tem porque tem debates muito, tipo, de como resolver esse negócio das revoltas. Sim. Porque um diz que é pra, tipo, você ter que retaliar eles, tipo, não pode dar, sei lá. Aí outros debatem que não pode ser, tipo, agressivo com o próprio povo, é isso. Aí isso pode. E aí eles querem uma reparação das vítimas da guerra, mas o governo. Mas isso não pode. Eles não estão querendo dar porque tem vários debates. E aí esses debates causam, tipo, não chega a lugar nenhum, aí a população começa, tipo, a ficar mais atacada, essas coisas. Aí deixa muito. Aí esses debates basicamente são a amostra que mostra a marca do regime que teve o fim, mas não teve um em definitivo por causa que eles estão revendo por causa disso. Uhum. Boa tarde a todos. Até logo, pessoal, e vamos acompanhar as próximas histórias, né? Sobre diversas ditaduras. Até logo. Até logo, galera. Falou. Falou.